Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias, nesta segunda-feira, dia 25 de abril. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E nesta segunda parte do jornal desta segunda, tenho a honra, a oportunidade de conversar com o advogado Dr. Lucas Neves, ele que está aqui para poder explicar toda a situação das indenizações da Samarco relacionadas à tragédia de Mariana, que neste ano de 2022 vai completar 7 anos de tragédia. Doutor Lucas, primeiramente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e é um prazer ter você aqui. Prazerão também, estamos aí fazendo 7 anos, né, do desastre, 7 anos aí de luta incessante em cima da matéria, né, 3 tipos de indenização diferentes, que já surgiu, uma que está surgindo, uma que parece que não anda, né, parece que a gente não sai do lugar, e é um tema que toda vez tem muito a ser falado e pouco tempo para poder a gente trazer o tema aí para a pauta. Pode ficar tranquilo que aqui o senhor vai ter todo o tempo do mundo para poder explicar. Doutor Lucas, que pé que tá? Porque temos visto várias pessoas procurando advogados, procurando grandes escritórios de advocacia para poder reivindicar os seus direitos. Você que hoje é um advogado que está praticamente nichado nesse momento, nessa situação, por conta da alta demanda, que pé que está essa questão das indenizações por conta da tragédia de Mariana? Isso, para poder te responder, a gente precisa definir quais são, né, as que estão em andamento. Nós tivemos aí aquela comum, que foi o desastre da água, né, que foi aquela semana ou 15 dias, não me recordo mais, que ficou sem o abastecimento de água e tudo mais. Existe aquela indenização para o pessoal que dependia diretamente do rio, né, que a atividade econômica dependia diretamente do rio. E temos também a famosa ação da Inglaterra, né, que está aí nessa indecisão já tem desde 2018. Vou começar pela da Inglaterra, que já é um pouco mais resumida, já que nós ainda não conseguimos alavancar o processo da Inglaterra da forma que deveria, né? A ação inglesa, ela se deu pelo fato de uma das acionistas da Samarco ser a BHP, que tem uma sede lá na Inglaterra. E aí, com isso, aventou essa possibilidade de trazer a justiça inglesa ao páreo, alegando que, né, na nossa justiça brasileira não está sendo, entre aspas, assim, justa na causa. E, inicialmente, o processo ele foi recusado, né, o juiz de primeira instância da Corte Britânica, ele declinou a competência, falou que, né, a justiça brasileira já estaria tomando as providências necessárias e que, por questões de soberania, não iria intervir e tudo mais. Diferentemente da Corte brasileira, né, na Corte Britânica, para você recorrer, você tem que primeiro convencer o juiz que deu a sentença de que a sentença dele precisa ser revista e ele te permitir recorrer. Após isso, o tribunal ainda avalia o seu recurso, vê se ele está dentro dos critérios, né, de possibilidade de recurso, e aí ele define se aceita julgar ou não o seu recurso. Então é bem complicado se passar um recurso na corte inglesa, diferente daqui do Brasil, que tudo é recorrível. Então, nós conseguimos sim passar o recurso ele teve as audiências aí do dia 4 de abril até mais ou menos o dia 8, foram uma semana de análise ali dos documentos do recurso, e nós estamos aguardando essa decisão do Tribunal de Apelação. E o que isso significa? Recusou, o processo encerra definitivamente, né, a competência vai ser declinada para o Brasil e o processo vai correr na Justiça Brasileira, como o juiz de primeira instância definiu. Se o Tribunal de Apelação receber, né, e der provimento ao recurso, o processo da Corte Inglesa ele vai iniciar. Então, é bom que essa informação ela seja passada, porque tem muitas pessoas aí que costumam espalhar, né, a famosa fake news,
já falando de valores, de que vai receber na semana que vem e tal, e gerando aquele pânico, aquele caos. E o telefone do escritório de advocacia não para, né? Porque, doutor, estou sabendo que vai pagar o processo da Inglaterra, gente, o processo da Inglaterra está na iminência de começar. Sim. Então, foi aprovado, aí sim o processo vai dar início e aí vai ter início a uma conversa com a BHP para aventar uma possibilidade de acordo ou não. Né? As ações com relação ao Brasil, quem entrou na Justiça Comum ou no Juizado Especial, né, a respeito daquela falta de água, o processo está até hoje suspenso. Né? Foram mais de 60 mil ações só em Governador Valadares sobre o mesmo tema, então isso automaticamente abre um processo no tribunal chamado Incidente de Demandas Repetitivas, que é o IRDR. Né, que ele resolve, ele dá uma sentença só que vai ser aplicada a todos os casos daquela matéria específica. O IRDR, ele teve, né, a decisão de primeiro grau dele e houveram mais de 16 recursos, está aí no Superior Tribunal, aguardando as decisões ainda, tem até no próprio Supremo. Então, está bem longe ainda de ter qualquer definitiva, né, com respeito a esses processos que foram entrados aqui no Brasil. Em paralelo a esses processos, houve, né, a assinatura do termo de ajustamento de conduta, todo mundo conhece ele por TETAC. Bem lembrado. Né, ele foi assinado aí com a Samarco e o Poder Público, né, os Ministérios Públicos, a Defensoria e entes do governo. Criou-se um sistema chamado CIF, que é o Comitê Interfederativo, e criou-se a famosa Fundação Renova, que é quem está gerindo os fundos que foram aplicados pela Samarco nesse processo reparatório. Ou seja, a Fundação Renova que está dando efetividade ao processo reparatório. Então, ela contrata as empresas que estão limpando aqui, que estão reconstruindo ali, as indenizações e tudo mais. A Fundação, hoje, ela tem alguns programas indenizatórios, né, que foi aquele primeiro, que é o que todo mundo conhece, que foi o PIN, onde todo mundo recebeu aqueles R$1.000. E existe o processo reparatório que foi implantado pela 12ª Vara Federal, que é o conhecido famoso Novel, né, onde o juiz deu uma sentença de que deveria ser indenizado com respeito à água, vai ser 2.000 por dia, que foi declarado pelo SAAI daquele município impactado, né, que ficou sem água. Então, se o SAAI deu 7 dias, 14.000, se deu 10 dias, 20.000 e etc. Então, essa decisão ela vale de Mariana até ali perto do mar, até onde as cidades que são abastecidas pelo Rio Doce ficou sem água. Então, todos os municípios que tiveram essa situação, eles foram abarcados com essa sentença, da qual a Fundação Renova recorreu. O recurso foi aceito, mas sem aquele efeito que suspende a sentença, então ele está valendo. Né? Quem tiver o interesse nessa indenização pode procurar um advogado e entrar com esse requerimento. Inicialmente, a Fundação negou para quem já aceitou aqueles R$1.000 que aderisse a essa nova indenização. Nós já fizemos os recursos, estamos aí aguardando a sentença. Né? Ficamos aí sem juiz na 12ª Federal desde dezembro, né? O juiz tendo voltado agora no finalzinho de fevereiro, início de março. Então, muita coisa aconteceu, tem muita petição, tem muita coisa para ele julgar, então está um pouquinho ainda sem resposta nessa parte. Com relação às pessoas que dependiam do Rio, esse mesmo sistema Novel tem indenizado, né? Ele não paralisou, ele tem indenizado. Valores que já são tabelados, né, fixos, onde você pleiteia a sua indenização através de um advogado. Quando é feito, né, a indenização final, o montante do cliente ele vai para a conta do cliente diretamente. Né, então não tem muita má informação a respeito disso. Então, assim, você faz a adesão com um advogado, né, os seus valores eles vão cair em conta no seu nome, não pode ser colocado uma conta em nome de outra pessoa.
Então é um sistema assim, seguro, né? Não tem muita nebulosidade a respeito do sistema. Os valores são tabelados, então se você sabe qual que é a sua categoria, você sabe o valor que você tem a receber. E temos aí uma nova ação que já foi estudada e vai dar início, né, agora nas próximas semanas, nós já vamos entrar numa seara pós. Né? O que aconteceu com a população pós esse desastre? Né? O que aconteceu aí vamos dizer assim, a saúde mental da população pós-desastre? Né? Nós temos comunidades aí que perderam tradições inteiras porque já não tem condição mais de usar o Rio Doce. Né? Os laudos aí sempre conflitantes, falando de contaminação e de metais pesados e tal. A água não pode ser mais ser consumida, né? Ao menos não que a gente tenha essa segurança de que pode ser, e, como falei, laudos conflitantes. A perícia judicial ainda não definiu, né, se está, se não está, se é seguro, se não é seguro. Então, praticamente, se você não tem segurança, você não vai arriscar a sua saúde com isso, né? O que mais temos aí é população com doenças de pele por ter teimado e continuado a ter contato com a água do rio. Então, assim, populações que perderam uma tradição inteira, os indígenas, por exemplo, os rituais dentro da água, né? A vida deles era ali um relacionamento direto com o rio e praticamente afetou direto e com muito peso na cultura indígena. A questão da população mesmo, né, pós esse desastre, essa insegurança de como é que está a saúde, como é que está isso causou um abalo psicológico na população. Né? Nós temos aí diversos casos, principalmente com quem tinha essa dependência do rio, né, econômica, o lazer que seja, a pessoa ela já não tem mais aquilo. Eu tenho um relato até bem tenso com relação aos pescadores, a comunidade de pesqueira, né, da região sofreu muito e tem sofrido tanto com os trâmites processuais, né, que não tem aquela segurança jurídica, um ano tem indenização, no outro ano não tem, tem um auxílio, no outro ano não tem. Então, isso massacra psicologicamente a população e isso causou um abalo claro e visível. Então, essa ação ela visa reparar esse dano psicológico. Né? Isso é uma tese nova, é uma ação que vai começar agora, então a gente não tem definitividade em nada. É só uma ideia de algo que ainda está por vir. Não é nenhuma ideia, né? É um fato, é uma realidade. Não sabemos ainda a data exata. Não tem definição, não tem valoração, isso vai ficar mais na esfera judicial mesmo. E para a população que quiser aderir, basta procurar um advogado. E até para a gente poder fechar nosso bloco de hoje, doutor Lucas, desde já te agradeço mais uma vez, foi uma honra ter o senhor aqui. O senhor pôde explicar com os mínimos detalhes tudo e o que tem sido feito, aonde os advogados estão inseridos e quais são os tipos de indenizações. É sempre muito importante trazer a informação de forma correta e exata para a gente poder fechar rapidamente. Como o senhor mesmo disse em uma das suas explanações, as pessoas às vezes se perdem nas famosas fake news. Para quem quer procurar ser indenizado, para quem quer recorrer a algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, qual é a forma correta de poder tentar recorrer? O que ele precisa fazer? Qual é o tipo de escritório? Hoje em dia existem escritórios que estão nichados e especializados somente nessa questão da indenização. O que ele precisa fazer? Olha, inicialmente, como é uma situação bem diferente do que a gente está acostumado na justiça brasileira, né? Pela Samarco ter assumido a responsabilidade pelo desastre, se você tem como comprovar os seus danos, se você tem como, né, tem aquela prova robusta, você pode estar entrando com uma ação judicial, né? O prazo não existe mais o prazo porque ela assumiu a responsabilidade pelo desastre, então aquele período prescricional de 5 anos ele não existe mais. Então você pode entrar na justiça através de um advogado.
Com relação aos sistemas de indenização que já estão em andamento, o Novel ele é exclusivo para quem fez aquele cadastro na Fundação Renova na época, né, com a data limite aí até 30 de abril de 2020. Quem pelo menos fez uma ligação para a Fundação Renova. Tem como comprovar? Isso, a ligação ela fica registrada Sim. no que a gente chama de portal do usuário. Você pode ir lá no seu portal do usuário, tudo que você teve contato com a Fundação Renova, seja presencial ou pelo 0800, está lá salvo. Né? Se você fez pelo menos esse contato, você tem o direito de ingressar via Novel. Se você tem o cadastro e já tem outros documentos probatórios, você pode optar pelo PIN, que também é um dos programas de indenização da Fundação, só que ele é mais voltado para quem tinha formalidade, né, nas suas atividades, quem emitia nota e etc. Para quem era, né, trabalhava mais no informal, o Novel está aí para poder atender, que é um sistema mais simplificado, basta você ter feito o cadastro. A famosa ação da Inglaterra, né? Houve uma possibilidade de quem não aderiu em 2018 aderir também, mas ainda é uma possibilidade, a gente precisa que o processo ele seja aceito na Corte Britânica para pedir a habilitação dessas novas pessoas ainda. Então, se você ainda tem o interesse e não foi, né, basta comparecer lá na PGM, que fica ali atrás do Burger King da Peçanha, e fazer sua manifestação de que quer aderir. E aí isso vai ser possibilitado caso o processo da Inglaterra realmente passe lá dentro e comece. E essa ação nova, né, o dano saúde, basta você procurar um escritório de advocacia. Existem sim alguns que já estão mais engajados, mas qualquer advogado é capaz de entrar com essa ação por você. Doutor Lucas, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter o senhor aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Prazerão. E eu que agradeço mais uma vez. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.